Pai Todo-Poderoso, nós vamos agradecer esse momento glorioso de estarmos aqui, nós três encarnados, mas sabemos que tem muitos desencarnados, inclusive os bons espíritos, que têm hora marcada, principalmente para fazer o bem também tem hora marcada. E aqueles irmãos que vieram para assistir a nossa reunião, se sintam em casa, se sintam bem. O nosso voto é que os irmãos que vêm para assistir sejam bem assistidos e cada um possa sair melhor do que o que chegou, né? Chegaram. Então, essa é a nossa vontade e nossa fé, e acreditamos em Deus, acreditamos nos bons espíritos, que no final vai dar tudo certo. Então, desde já nós agradecemos muito por isso e vamos dar andamento à nossa reunião de hoje, onde um irmão encarnado vai ler a palavra dos bons espíritos e nós vamos acompanhar. Vamos ter nossa opinião, encarnados ou desencarnados, que assim seja. E seja. Vamos ver então do capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. O item 5. O ponto de vista. Todo ponto de vista vai do item 5 até 7, mas como ele é um pouco longo, não vamos ler até o 7. O item bem, os 3 são grandes. 5 é grande, o item 6 é menor, o 7 é menor, mas somando tudo dá um texto grande. Então, a ideia diz o Allan Kardec, que aqui não é instruções dos espíritos, não, é palavras de Allan Kardec. Ele fala o seguinte, que a ideia clara e precisa que se faz da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, quer dizer, no futuro, né? Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estado num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. À morte, nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventuranças e de paz. Sabendo que é temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, que é a vida presente. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao seu presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona
causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, orgulho ou vaidade feridos, são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, impedindo-se ele, desse modo a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes, colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções, assume tudo que o odeia. O mal que atinja, como o bem que toque os outros grandes, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos, suba ele, porém, a uma montanha, e logo, bem pequenos, lhe parecerão os homens e coisas. Ainda tem o texto um pouco longo, mas aqui já o trecho que nós lemos já dá uma boa condição para nós fazermos alguns comentários, né? O que é ponto de vista? Ponto de vista, lembra-se de ponto, o lugar onde eu estou para olhar alguma coisa. Então, é o ponto de partida de encarar alguma coisa. Por exemplo, no caso aqui, ele fala muito do ponto de vista da vida material ou da vida espiritual, da vida presente somente ou da vida futura. Porque se nós, e eu sempre analiso isso aqui, que primeira coisa, quando nós temos que analisar a questão da vida futura, primeiro passo, acho que é analisar que nós somos espíritos imortais. Ou seja, nunca vamos morrer. Então nós somos imortais. A nossa vida é infinita. Nós não somos eternos porque nas definições que Kardec dá, que o Espírito de verdade eterno é aquele que não teve começo e nem terá fim. Esse só Deus, né? Os demais, que são criaturas dele, filhos dele, todos têm começo, porque foi a partir dele. Então nós não vamos ter fim, então somos imortais. Primeira coisa que eu tenho que partir desse ponto, para a gente começar a encarar o ponto de vista da vida futura. Então, quem acredita que nós temos fim, que a vida, tudo acaba com a morte do corpo, então ele tem grande razão para encarar a vida só do lado material, já que se tudo vai acabar mesmo. Por exemplo, para o ateu, né? Aquele que não acredita na vida futura, ou para o materialista, que não acredita na vida espiritual, que só existe essa vida material e pronto, acabou. Então, para a pessoa, quando encara sob esse ponto de vista, ele tem tudo para apenas enxergar o material, porque para ele só existe isso. Como é que ele vai imaginar o futuro se ele não acredita na vida futura, na vida espiritual, né? Para ele é só material. Muitos acreditam, os mais materialistas mesmo, nem acreditam que nós somos espíritos, né? Acham que nós somos apenas corpo. Morreu, acabou. Então, agora, quando nós encaramos que nós somos espíritos imortais e que temos um corpo, então nós começamos a encarar de forma diferente, porque se eu sou um espírito imortal que não vai morrer e minha vida continua, e se eu vou continuar,
Então, logicamente, que eu tenho que procurar fazer as coisas da forma mais certa. Porque imagina bem, como que eu posso crer que a vida nossa é infinita, que nós somos imortais, e eu posso acreditar que Deus deseja que a gente faça o mal, ou que Deus não tem nenhuma bondade, nenhum amor, nem, não tem esses atributos de onisciente, onipotente, soberanamente justo e bom, e assim por diante. Aí, quando nós encaramos a vida do lado pensando na vida futura, então vamos pensar, eu tenho que caminhar. Eu tenho que trabalhar pensando que eu continuo a viver. Porque nós sempre falamos que também que o importante é o presente. Sim, é o presente, que pelo presente que nós vamos, que vai vir o futuro. O nosso futuro depende do presente. Por isso que o importante mesmo é o presente. Agora, quando encaramos que nós estamos vivendo um presente, mas vamos depois que nós perdemos esse corpo, nós vamos viver apenas como espírito. E depois tem outra oportunidade. Então, a partir daí, a gente já tem uma conduta de mais alegria, porque nós sabemos que nós não vamos para o inferno. Por que nós vamos para o inferno? Porque o inferno não existe. Porque todos nós queremos ao Pai, de acordo com o Espiritismo nos ensina, né? Então, é interessante partir desse ponto de vista, né? Ponto de vista da vida futura, que nós somos espíritos e caminharemos para o nosso futuro. É isso. Deixo para vocês agora. Boa noite, Francisca. Boa noite, Maurício. Boa noite, Adilon. Boa noite, Sebastião. Boa noite, dona Francisca. Boa noite, Francisca. Pois é, Maurício. Outro dia morreu uma pessoa, uma mulher muito gente boa, né? Aí a Terezinha falou, coitada, morreu, tão boazinha que ela era. Aí eu disse, não, coitada não, agora é que ela vai ficar de boa. Aí ela achou que tudo que eu falo é o contrário, né? Tudo que eu falo para eles está errado. E no meu pensamento está certo, mas tudo que eu falo para eles está errado, né? Esse Barça tem cada ideia. Ora, morreu, tá de boa. Morreu, tá ruim. Morreu, olha, coitada, morreu. Chamando de coitada, né? E eu falei, olha, se a vida depois que morre, eu falei pra ela, oh, Barça sabe de nada. Você vê como é as coisas, né? Boa noite, Francisca. Falei, respondi, mas o meu microfone estava fechado, só agora eu percebi. Boa noite, Boa noite. Adilon. Pois o conhecimento da vida futura, do Espiritismo, ele quando a gente já é espírita, né, fica até complicado a gente entender como é que funciona o pensamento das pessoas que não têm essa visão, porque é muito difícil, como o próprio Kardec diz aí, né? A crença no nada, né? A crença de que morreu, acabou, ou que vai para o inferno ou para o céu de forma definitiva. Todas essas crenças, elas não consolam, elas não justificam a Deus, né? Elas diminuem o poder de Deus, a grandiosidade de Deus, porque daí nós não conseguimos ver justiça, não conseguimos ver amor em Deus. Com essas visões, a gente passa a ver um Deus muito próximo do que nós somos. Um Deus parcial, injusto, um Deus que
pune uns, privilegia outros. Então é muito difícil. Só fazendo uma participação aí. Ele parece bastante com o Putin, parece bastante com o presidente da Ucrânia, parece bastante com o Netanyahu, parece bastante com o Trump, não parece? Sim, bem lembrado. Bem lembrado. Essa ausência, né, desse entendimento que nós temos leva as pessoas a esse de individualismo. O individualismo, eu não sei se a expressão seria correta, né, mas o individualismo da própria pessoa e o individualismo daquela clã, né, que não é um coletivo verdadeiro, é um coletivo de pátria, de tribo, aquilo que nossos antepassados tinham por uma necessidade de defesa, de sobrevivência, que não justifica mais hoje essa visão de querer proteger os meus em detrimento do outro. Porque hoje nós, até pela questão agora, né, deixando um pouquinho de lado a doutrina espírita, a gente percebe que todos dependemos uns dos outros, né? Sabemos disso, né? O que eu faço aqui com a natureza, por exemplo, repercute no mundo inteiro, né? As pessoas que passam por dificuldades, né? Elas repercutem, elas causam desconforto em outros, né? E aí, ao invés de querer resolver essa problemática, de criar políticas públicas que acolhem, eles isolam, né? Eles querem excluir. De novo, o exemplo do passado, né? Que até justificava também. Quando criava-se os locais onde colocava os enfermos, né? Que era uma coisa até talvez intuitiva para evitar a contaminação, né? Mas hoje não justifica mais isso. Hoje nós temos um mecanismo bem diferente de tratamento que não justifica, né? Então tinha os impuros, né? Que eles separavam não era com essa intenção, talvez, né? Até seria um preconceito religioso mesmo que criou já naquela época, mas que no final acabava sendo útil pela questão, né, de não espalhar aquela enfermidade de forma indiscriminada. Mas hoje a gente já não justifica isso. Hoje a gente precisa uns dos outros. E o mosquitinho da dengue que me pica, ele voa, né? Ele não fica só no meu quintal. Ele vai para todo que é lugar. Então eu preciso pensar no outro, né? Em tudo, né? Mas aí a doutrina espírita, ela nos consola, né? Ela nos mostra a justiça de Deus, ela nos mostra que nós temos tempo, né, para resolver as encrencas que nós nos metemos, nós temos novas oportunidades, né, que nós podemos, aquilo que eu deixei de fazer eu posso refazer, posso reconstruir, talvez não com aquela pessoa que eu prejudiquei, que às vezes ela está numa outra esfera, mas eu posso compensar, né, através de outras, né, situações. Então mostra assim um Deus muito justo, onisciente, um Deus assim que sabe das coisas, né? Um Deus soberanamente inteligente e bom. E isso nos consola. Isso nos deixa mais tanto responsáveis, né? Porque daí tudo que a gente faz, a gente já lembra do Cristo, né? Do tesouro do céu, de viver a espiritualidade o tempo todo. Então a gente está sempre pensando nisso. Embora a gente não faça, não quer dizer que nós cumprimos com isso. Por isso nós estamos aqui, porque a gente ainda não cumpre, né? Mas pelo menos a gente já sabe o caminho, né? A gente já faz as coisas erradas,
já sabendo um pouco mais, né? A gente já busca consertar algumas coisinhas aqui e ali, né? A gente já tem uma consciência maior que é um alento, né? Que nos mostra caminhos. É isso. Gratidão. Francisca, Barçanufo, seu Maurício, quer falar mais alguma coisa? Vamos. Não, eu ia falar só um pouquinho aí, Odilon. Porque assim, eu acho a doutrina espírita, a luz dela é tão grande que nos mostra, quer ver? Eu vou dar só 3 exemplos de cantores famosos, né? Nós que já somos velhinhos, como diz, já somos mais velhos, eu, Dona Francisca, vocês dois aí, devem lembrar. Evaldo Braga foi um cantor estourado que cantou pouco tempo, aí Deus chamou ele, né? Quer dizer assim, tem coisa melhor para a vida mesmo é depois que, como se diz o povo, depois que morre, né? Que não existe a morte, né? Então, vou citar mais outro, Leandro e Leonardo. Então, na hora que o Leandro estava mais famoso, ganhando dinheiro, a rodo, como diz o povo, aí Deus chamou ele, né? Aí, agora há pouco, teve Marília Mendonça, que estava no auge maior que tinha, era mais famosa mesmo no Brasil todo. Aí, encarnou bem novinha, né? Você vê, então, eu quero dizer o seguinte, que no mundo espiritual, onde está a luz maior, a gente tem que chegar lá, né? Mas tem uns que é chamado bem no auge de que está melhor para ele aqui no planeta Terra. É por isso que tem gente que fala, será que Deus não foi injusto ter levado Marília Mendonça agora esses dias? Tinha toda uma vida pela frente. Isso, aí você lembrou bem, olha, ela tinha, isso eu cansei de ver, olha, quando saiu na televisão já teve gente falando, olha meu Deus, tinha uma vida toda pela frente, já morreu, será que foi que aconteceu? Então, Deus tem coisa grande para nós lá do outro lado, tá entendendo? Então a luz espírita fala o contrário das outras religiões, né? É só isso mesmo. É isso mesmo. Bom, então vamos passar para as nossas radiações da noite. Barçanufo, como é que tá a Natália? Olha, é uma coisa boa você ter perguntado. Eu lembro que nós pedimos oração para ela naquele dia, né? Sim. Aí eu pedi, ou nós todos pedimos naquele dia, e a vontade foi muito grande. Ela tinha que passar por uma cirurgia de tirar líquido do estômago, né? E ela do pulmão. Do pulmão. É que eu nem mandei a foto, era para eu ter mandado para você ver. Estava um lado preto e o outro escuro e o outro claro, que o claro era a água que tinha no pulmão, né? Então ela passou ainda agora falando que não vai precisar, pelo jeito, de tirar mais, que já está sendo curada, né? Aí ela estava no corredor, aí foi para uma sala lá no quartinho, lá no RP, então está esperando para segunda-feira que vem agora liberar ela, né? Mas pelo jeito sem fazer a cirurgia, sabe? Você vê como Deus bom demais, né? Deus age, né, mano? E essas questões acontecem, né? Como aquilo que a gente lê nos livros, né? A intervenção dos bons espíritos, dos mentores, é uma forma assim tão discreta, ele nem fala, né, que fizeram, a gente nem fica sabendo, só fica falando, o médico se enganou, ou então curou de repente, não sei o que aconteceu, né? Mas a gente sabe que Deus está presente através dos seus emissários. E aí, Natália, nessa conversa ainda tem mais outra. O meu filho mais velho, lembra que nós pedimos para ele ir até para a reunião mais nós? Aí até eu me enganei, não foi nem má vontade dele, sabe? Ele não foi, porque ele tinha que viajar na mesma noite para São Paulo para acompanhar um cunhado dele lá que estava muito ruim, né? Chegou hoje. Então, ele estava com a dor de cabeça com 10 dias que não sarava, né? E ele disse que não sentiu mais dor de cabeça, não. Se vai continuar assim, tá bom demais, então, né?
que tá para merecimento dele, né? Tem muitos acontecimentos, né? Que a gente às vezes não sabe, né? A intervenção como ocorreu, mas sabe que alguma coisa mudou, né? Mudou para melhor. Não sei se ele ficou curado, mas pelo menos ele disse que melhorou, né? Não sentiu mais não. Então, quem sabe resolveu ser curado mesmo. Ou então tá dando tempo. Eu sei que ele que não parou de doer a cabeça. Que bom, né, Marcos? Eu também, na época, eu tava muito assim, que o Michael começou a morar com a Sheila. O cara veio e ela pode enviar o carro do menino, o cara não bateu no carro do menino, bateu na cabula dela, né? Aí chegou lá, nós vamos lá para HGP. Chegou lá, no HGP estava quebrado, né? Aí eu fui lá fazer uma cirurgia, mas eles mandaram ela para casa, parece que era na segunda-feira para ela ir. Aí você acredita em remédio dos matos, nas coisas, não sabe? Aí eu falei com o moço, aí ele falou, não, eu vou trazer um leite para a senhora passar na cabula dela, mas se nem precisa fazer essa cirurgia. Aí eu levei e passei nela, né? Aí depois ela foi na HGP e deu nem um sinal que estava fachado, você acredita? Olha só. Foi. Bateu um raio-x, tudo. Olha. Que bom, né? Que bom. Então vamos passar para nossa radiação. O som tá na altura boa para todo mundo? Som de fundo? Tá bom. Tá. Tá bom. Então eu começo, depois Barçanufo, Francisca e seu Maurício encerra, pode ser? Pode ser. Então vamos serenando os nossos emoções, nos colocando numa condição tranquila, confortável fisicamente. Vamos pensar em Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, os benfeitores espirituais. Direcionar os pensamentos para a alegria de viver, para a gratidão